A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a mensagem de hoje que se encontra em Gênesis 42, do versículo 1 ao 15. A continuação do livro do Gênesis. Vamos falar um pouco mais do Gênesis? E vendo Jacó que no Egito havia mantimentos, quer dizer grãos, disse a seus filhos: por que estáis olhando um para o outro? Em outras palavras, vão ao Egito e comprem grão. E disse mais: eis que eu ouvi dizer que há mantimentos, grãos no Egito. Descei lá e comprai-nos dali para nós, para que possamos viver e não morrermos. Pelo visto, a fome era forte em Canaã. Então desceram os 10 irmãos de José a comprar trigo, grãos, no Egito. Um grupo desta natureza era muito mais seguro do que um ou dois fazendo a viagem. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com seus irmãos, porque disse: não seja o caso que lhe aconteça algum desastre. Não só amava Jacó esse menino porque era filho de Raquel, mas também, sem dúvida, porque achava que José já havia sido perdido e que o Senhor colocaria o manto sobre Benjamim. E vieram os filhos de Israel a comprar grãos entre os que vinham, porque havia fome na terra de Canaã. Muitos outros de Canaã e outros lugares do meio do Oriente estavam no Egito também para comprar grãos. José, pois, era o governador daquela terra que vendia a todo o povo da terra. E chegaram os irmãos de José e se inclinaram, e ele com o rosto em terra. O sonho de José com respeito aos feixes que se prostraram diante dele, lá em Gênesis 37, do versículo 7, cumpre-se agora. E José, quando viu os seus irmãos, reconheceu-os, mas fez como se não os conhecia. E lhe falou asperamente, dizendo-lhes: de onde viestes? E eles responderam: da terra de Canaã, a comprar mantimentos. Se José tivesse pensado em sua própria dignidade, em seu próprio efeito, ele teria se revelado inteiramente a seus irmãos. Tal revelação, entretanto, só teria produzido confusão e não arrependimento. Ele os amava e, portanto, procurava o seu bem-estar espiritual. Em consequência, ele agia assim, para trazer para a memória o pecado deles e os fazer confessá-los com os seus próprios lábios, e não só a ele e em sua presença, porque José ainda se fez incógnito na frente deles, mas a Deus em sua presença. José, pois, tinha reconhecido seus irmãos, embora eles não o tivessem. Então se lembrou José dos sonhos que tinha dito com eles, que tinha tido com eles. Ele disse: espiões sois para render informações ao país de onde vieste? Aleluia. Esta acusação era moralmente verídica, porque os homens eram culpados de traição e crueldade, lá em Gênesis 34, versículo 25 e 29. E, se necessário, teriam agido igual no Egito, se pudesse. Entretanto, como os eventos confirmaram, não eram os mesmos homens que tinham sido há muitos anos antes. E eles lhe responderam: não, meu senhor,
mas teus servos vieram a comprar mantimentos. E todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de verdade. Os teus servos nunca foram espiões. E ele lhe disse: não, antes vieste a ver a nudez do país? E eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o menor está hoje com o nosso pai, e o outro já não existe. E José lhe disse: isso é o que vos tenho dito? Sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, que não sairão daqui, a não ser quando seu irmão menor vier. Racionando que Jacó havia já provavelmente transferido a primogenitura para Benjamim, José quis saber a atitude destes homens para com Benjamim. Então ele os provava e colocou eles à prova, né? Porque no passado eles tinham inveja do irmão, eles tentaram destruir a vida do irmão, porque o irmão tinha sonhos. E muitas das vezes a gente conta nossos sonhos e as pessoas vão e dizem: você é louca. Ou então você diz que algo aconteceu contigo, que Deus te levou a algum lugar. As pessoas dizem: essa irmã é louca, ou esse irmão é louco. Não, Deus faz isso. Deus, ele nos prova para nos aprovar. E ele fez isso para que os irmãos entendessem, né? E depois descobrisse quem era ele na verdade. Quem era José, né? Era o próprio irmão que eles tinham vendido, jogado num calabouço. Aleluia, Deus. Nós sabemos que a vida é dessa forma. Mas nós temos que crer que tudo que José passou, tudo que nós passamos, é por causa de algo que Deus quer comigo, Deus quer contigo. E nós não podemos desistir. Nós não podemos parar no meio do caminho. Aleluia, Deus. Deus da glória, Deus de poder, Santo de Israel. Abençoa onde chegar esta mensagem, Senhor. Abençoa, Jesus. Teus pequeninos, aqueles, Senhor, que não tem um teto, aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que vivem, que são drogados, que são bêbados. Que tu venha abrir os olhos, abrir a audição, a boca, para que eles venham entender que existe um Deus e que Deus é com eles também. Que Deus quer mudar a história de cada um, como ele mudou a história de José e de seus irmãos no futuro. Será que Deus não está preparando algo para você? Acredite, confie. Se você tem um sonho, que eu creio como Deus coloca no meu coração. Deus coloca coisas no meu coração e eu acredito, eu confio. Eu creio no poder e na glória de Deus, que vai haver mudança. Que Deus é comigo, que Deus é com meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia! Que Deus te abençoe. Se você estiver gostando desse pequeno vídeo, assine o nosso canal, esse canal é da bênção. Vamos ajudar a chegar em mais lugares, com mais pessoas, amém? Que Deus te abençoe. A tua casa, a tua vida, teu matrimônio, a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.